Então, mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos. É um prazer muito grande que eu tenho de poder repartir a palavra de Deus com os irmãos aqui. Embora hoje estejamos num grupo bem pequeno, bem seleto, muitos dos nossos irmãos estão viajando, é muito bom poder estar na companhia de vocês, Então, hoje nós iremos falar sobre Deus o Filho, o quarto estudo das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Lembrando que esses estudos estarão disponíveis no canal do YouTube, tá ok? Para que os irmãos possam depois poder estudar com mais calma, Então vamos lá, meus queridos irmãos. A encarnação, profecias e cumprimento. O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado de seu conselho, plenamente sábio, O que diz João 3,16? Que todos têm que ter na ponta da língua esse verso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! A igreja está afiada. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi o plano divino para resgatar a quem? A humanidade, quando ela se desviou do seu conselho. O que a humanidade fez desviando do conselho de Deus? De toda a árvore do jardim poderia comer livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não deveria comer e nem tocar. Porque quando fizesse isso, o que iria acontecer? Morrer, Foi isso que aconteceu, Mas não era a morte imediata. Não era a morte imediata. Era essa parte que... Verdade. Muito bom. Demonstrou convincentemente o seu amor. Sim ou não, irmãos? Irmãos, eu não me canso de falar. Se Jesus Cristo tivesse deixado os céus para vir reinar aqui, legal, Trocou um reinado por outro, mas ele veio aqui para quê? Sim. Mas só para servir? Mas era só para salvar, Ele veio sofrer, pagar a nossa dívida, carregar os nossos fardos, foi esbofeteado, Jesus Cristo chorou, sentiu fome, foi tentado, teve os pés e as mãos pregadas. E uma pergunta que eu faço para vocês: quando ele decidiu vir, ele já sabia de tudo que iria acontecer? E mesmo assim ele decidiu fazer o quê? Amor, Olha, um dos pensamentos que eu mais amo na palavra de Deus é o que está escrito em Isaías 53. Sabe o que diz assim? Quando ele vê o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. O justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vê milhares e milhares que foram salvos. E cada um com uma história vitoriosa. Cada um teve que vencer as provações deste mundo. Ou será que alguma pessoa que se salvou teve vida fácil aqui? Então diz que a sua alma ficará satisfeita. Amém. Cada pessoa que ele salvou, olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui, de acordo com esse plano, seu filho foi determinado antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? O seu plano. Porque o plano da salvação já estava feito desde a fundação do mundo, Sim. Deus, ele colocou essa condição, Ele queria que o ser humano o obedecesse por amor, mas se ele viesse a cair, ele havia feito o quê? O plano da redenção, da salvação. Então diz assim, antes da fundação do mundo, com o sacrifício pelo pecado e a esperança da raça humana, a esperança da caída da raça humana, Diz assim, após o surgimento do pecado, Deus instituiu na terra sacrifícios de animais, com o objetivo de quê? Ilustrar a missão do Salvador vindouro. Olha só, as pessoas antigamente não eram tão instruídas quanto nós hoje em dia, Então Deus, ele procurava formas didáticas de ensinar o povo. E qual seria a melhor forma didática? Coisas do cotidiano para ensinar lições eternas, não é? Então diz assim,
Esse sistema simbólico dramatizava a maneira pela qual o Filho de Deus havia de erradicar o pecado. Por quê? Sem derramamento de sangue aconteceria o quê? Não há remissão de pecados. Então, olha só, Deus ele é tão maravilhoso. Agora eu pergunto, Deus ele não poderia mudar as coisas para que seu filho não viesse a morrer? Ele não poderia? Ele pode todas as coisas. Mas nós vemos que Deus ele tem o quê? Princípios. Diz assim, ó, Deus prometera que o Messias, o ungido, viria através da linhagem de Abraão. Isso está onde? Vamos ler Gênesis 22, versículo 17 e 18. Se alguém achou e puder ler. Eu amo esse texto. Pode ler, Dani. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Amém. Na minha diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações. Por que através de Abraão seria bendita todas as nações? Porque da sua linhagem, dos seus descendentes, iria vir quem? Iria vir o Messias. Por isso que Deus conduziu a vida de Abraão, a vida de Isaac e a vida de Jacó, não é? Diz assim, ó, o nascimento desse ser divino humano seria sobrenatural. O inocente Salvador sofreria imensamente pelos pecadores, como eu falei aqui. Por quê? O nascimento desse divino humano seria algo sobrenatural. O que diz lá Mateus 1:23, sem ler a palavra de Deus? Eis que a Virgem conceberá. E quem foi que concebeu no ventre de Maria? Hein? O Espírito Santo de Deus. Então não foi obra humana, foi obra divina. Vamos ler também esse texto porque é muito importante. Mateus 1:23. Porque a visão da Dani, a lição dela, a Bíblia é diferente. Né? Eu vou ler aqui na minha. Mateus 1, versículo 23. Tá. Diz assim, ó: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus está conosco. Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. E Isaías diz, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Amém. Olha só, a ocasião de seu ministério e morte. Mais de 5 séculos antes, por intermédio do profeta Daniel, Deus havia profetizado o tempo exato do início do ministério de Cristo e a ocasião de sua morte. A profecia de Daniel especificava que o Messias apareceria 69 semanas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. A profecia significava o quê? A profecia das 70 semanas. O que aconteceu nessa daqui, na 69 semanas? O que aconteceu nessa semana? Não. Santuário? Não é. Na 69 semana da profecia das 2.300 tardes e manhãs, foi o batismo, foi o momento em que ele foi ungido pelo Espírito Santo. E diz que no meio dessa semana, ele seria o quê? Seria morto. Vamos ler essa profecia porque também é importante? Tudo é importante, né? Daniel 9. Eu vou ler também na minha linguagem, porque para que isso fique bem claro, né? Olha só o que diz, Daniel 9, 25. Peraí, deixa a gente achar. Maneiro.
Olha só que texto maravilhoso. Vou ler do 24. Peraí, ela Tá. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecadores, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída para a ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Aqui é 7 semanas mais 62 semanas, que dá as 69 semanas. Mas diz uma coisa aqui muito interessante nessa profecia de Daniel, que é o texto a seguir. O vento aqui está atrapalhando um pouquinho, mas não tem problema não. Olha só, depois das 62 semanas, será morto. Por quê? Já havia se passado as 7 semanas. Ele fala 7 semanas, depois 62 semanas. Olha só. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ano 70, né? E o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A semana o quê? Do seu ministério, quando ele foi ungido. Olha só o que está dizendo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que aconteceu? A morte dele. Como ele fez cessar o sacrifício? Qual é a evidência que Deus deu? O véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, houve um terremoto muito grande. E quando a terra se abala, se movimenta de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima, mas o véu rasgou de cima para baixo. O véu rasgou de cima para baixo, querendo dizer o que com isso, dona Neneida? Que foi algo sobrenatural, que foi algo divino. Porque quando a terra se balança o quê? De baixo para cima. Então o véu, se fosse algo normal, deveria ter se rasgado como? De baixo para cima, porque a terra se movimenta o quê? Do chão. A terra não começa a se movimentar do alto, né? É do chão. E uma coisa muito interessante, quando eu ouvi um sermão falando sobre isso, esse véu desse templo, sabe quantas toneladas ele pesava? Cerca de 2 toneladas. Era o véu ou era uma cortina bem grossa? Como alguém conseguiria rasgar aquilo ali? Impossível. Então diz aqui, ó. E ainda que eles quisessem, desculpa te cortar, ainda que eles quisessem encontrar uma explicação para continuar com o ritual, Sim. Não poderia, porque só se entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano, e uma vez que foi rasgado, não poderia mais entrar. Verdade, olha, verdade. Tem essa, Não havia mais errado. separação na terra. Não havia mais separação Não, entre ainda um que e outro. quisessem continuar, entendeu? Se tivesse uma justificativa para continuar. Agora, é uma pena que as pessoas de lá não compreenderam tudo o que aconteceu, né? Porque virou trevas, né? O dia, né? Quando Jesus Cristo estava pendurado, né? Da hora 6ª à hora 9ª, a terra ficou em trevas, né? É muito triste, irmãos. Vamos lá. As duas naturezas de Jesus Cristo. Ao declarar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o apóstolo estabelece uma profunda verdade. A encarnação de Deus Filho é um mistério. É um mistério. A Escritura identifica esse ato de Deus manifestar-se em carne como o mistério da piedade. Irmãos, por que foi necessário Jesus Cristo se transformar em carne? E osso. Irmãos, nós teríamos um melhor advogado do que aquele que foi testado e provado em tudo. Você teria, Daniel? Você imagine se Deus, ele simplesmente lá do céu, ele começasse a julgar a humanidade. Como ele poderia julgar por algo que ele não passou? Teria como você falar, como é a sensação que um drogado sente se você nunca usou uma droga?
Qual é a sensação de alguém que é alcoólatra quando bebe uma bebida alcoólica? Teria como você poder ajudar uma pessoa dessa se você nunca se embriagou? Então ele se tornou carne. Para quê? Para saber o que é ser tentado. Então nós temos um melhor advogado do que Cristo no céu? Teríamos algum advogado melhor do que Cristo no céu? Um Deus que se tornou carne e que foi testado e provado em tudo. Muito maravilhoso, irmãos. A verdadeiramente Deus, atributos. Ele é o que? Onipotente. Embora a sua divindade possuísse a natural capacidade da onipresença, o que é onipotente? Pode todas as coisas. E o que é onipresença? Está em todos os locais, né? O encarnado Cristo voluntariamente limitou-se a si próprio nesse aspecto. Porque como Filho de Deus, ele estava presente aonde? Em apenas um único lugar. Por isso que a palavra de Deus diz, irmã Emília, que ele se esvaziou da sua divindade, para que o seu sacrifício pudesse ser aceito. Porque se ele viesse como Deus, o inimigo ia falar assim, é muito fácil. Mas ele se esvaziou. Olha, que maravilha, né? Diz assim, ó, ele decidiu fazer-se onipresente através do ministério de quem? Do Espírito Santo. Deixou o Consolador. E a obra do Consolador não é uma obra fantástica? Convenceu o mundo, né? De quê? Mas como do pecado se dizem que a lei de Deus não está mais em vigor? É uma contradição, né? Se pecado é a transgressão da lei de Deus e o Espírito Santo vem convencer as pessoas do pecado, como a lei poderia não estar mais em vigor? O único detalhe aqui é o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos, quando eu olhei essa foto aqui, eu fiquei maravilhado. Uma das pessoas que viram Jesus Cristo, como o Gabriel Esteves, ele falou que o olho dele é azul e as barbas dele são douradas. E quando eu olhei essa foto, aqui está parecendo meio uns olhos verdes, né? Mas uma barba assim dourada, eu falei, poxa, deve ser algo maravilhoso, né? Olha aí o Gabriel. Atributos, imutabilidade. Por que isso é importante? O que é imutabilidade? A constância. É o mesmo ontem, Hoje e sempre. eternamente. Ele não muda. Por isso que o plano da salvação continuou o mesmo. Não é? Existência própria. Vamos ler João 5,26. O que diz a palavra de Deus? É que são tantos textos para ler, se nós formos ler eles, iremos sair daqui com um horário bem avantajado, né? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em quem? Em si mesmo. João 5,26, dona Neida. É onisciente. Colossenses 2, versículo 3. Vamos ler essa também? Colossenses 2, versículo 3. Eu vou ler, irmãos, um pouco mais rápido, por causa do tempo, tá? Depois vocês podem, quando for colocado, ver com mais calma, né? 2, versículo 3 diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Estão ocultos, né? Quer ler na sua versão, Dani? O qual Colossenses 2, 3. O qual é a chave de todo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. É muito profundo, né? Vamos lá. Poderes e prerrogativas, né? As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado tanto como Criador, também como sustentador. Eu fiquei maravilhado sobre isso. O que diz lá em João, capítulo 1, versículo 3? É um texto muito conhecido, né? Vamos ler. Tá ok. Diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é o agente ativo da criação. Nada do que foi feito se fez. Olha só, hein? Agora, irmãos, eu acho isso maravilhoso, o sustentador. É Deus que sustenta o universo. Olha, tipo assim, a ciência ela está bem evoluída, né? E vocês sabiam que todo o nosso sistema solar está em movimento? Quando eu vi isso, eu falei, eles estão em movimento, mas eles não saem da sua órbita, não saem da sua trajetória. Daniele, tem um texto aqui no livro de Salmo que diz que o Sol, olha só, o Sol ele sai como noivo e ele percorre o seu caminho. Quem disse isso? O Sol? O livro de Salmos. E a ciência provou por causa do rastro que o Sol deixa, como um cometa. Ele deixa um rastro, porque ele está em movimento, como a palavra de Deus diz. Assim como o Sol ele sai dos seus aposentos de uma extremidade a outra extremidade do céu, então ele vai e os planetas que estão à sua órbita vão entrelaçando ele. Como é que pode isso, irmã Neida? Não sair da roda que Deus determinou. É muita perfeição. Se tudo está em movimento, por que as coisas não colidem? Por que as coisas não se afastam? Porque Deus determinou cada uma delas aonde elas deveriam estar. Até o próprio mar, né, Marcelo? Tem uma música da Rafaela Pinho que é muito linda. Ela diz: quem diz ao mar até onde ele pode ir? Né? Verdade, né? E outra coisa, nos dias que ele está um pouco mais agitado, que ele ultrapassa, né, às vezes um calça, assusta. Porque a gente está tão acostumado a ele ficar quietinho ali, aí, entendeu? Entendo, é isso mesmo. E uma coisa que eu acho maravilhosa é aqueles dois mares que, durante quilômetros, eles vão um ao lado do outro, as cores são bem distintas uma da outra e eles demoram a se misturar. É muito maravilhoso, né? O próprio Jesus pretendeu igualdade com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó, a Bíblia testifica que há adição à sua natureza divina. Cristo possui a natureza humana. A aceitação desses ensinamentos é o quê? É crucial. É crucial. Vamos lá. No nascimento de Jesus Cristo, João 14, eu já estou aqui e vou ler. Diz assim, ó. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Muito profundo, né? O desenvolvimento de Jesus Cristo, como foi? Lucas, capítulo 2, versículo 40 e 52. Pode ler, Dani. Irmã Eneida, lê Hebreus 2,17, as características da natureza de Jesus Cristo. Lucas 2, 40 e o 52. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou. Não, desculpa, estou lendo 1,40, perdão. 2,40. O menino crescia e ficava forte. Olha. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. E o 52? O 52 diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém. Oh, glória. Eu vi um filme lá em casa ontem no pôr do sol. Foi ontem não, foi de sexta para sábado, né? O Jovem Messias, muito bom, contando como deveria ter sido a infância de Jesus Cristo, né? Eu gostei muito, tem uma parte lá que eu amei. Dona Ineida, lê Hebreus 2,17. Por isso mesmo, confio que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do mundo. Amém. Então está dizendo que Jesus Cristo é o que aí? Sumo sacerdote. Por que é importante o sumo sacerdote? Qual é o papel do sumo sacerdote terrestre, no santuário terrestre? Interceder
quem? De quem para quem? O pecado do povo, né? O pecado, ele era um intercedor, né? É aquela pessoa intercessor, aquela pessoa que intercedia entre o pecador e Deus. Olha que privilégio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, ó, a extensão de sua identificação com a natureza humana, enviado em semelhança de carne pecaminosa. O que seria isso, em semelhança de carne pecaminosa? A pele aqui, né? Carne e osso. Ele olha, isso daqui às vezes traz semelhança de carne pecaminosa. Isso daqui às vezes traz muita dúvida, né? Qual a diferença de Jesus Cristo para nós? Porque ele não tinha pecado e nós temos. Não era só isso. Isso daí também está correto, mas não era isso. Verdade, né? Jesus Cristo tinha a mesma natureza que Adão tinha antes da entrada do pecado. Jesus Cristo não tem essa natureza que nós temos pecaminosa. Ele tinha o mesmo corpo que nós temos. Né? Semelhança de carne pecaminosa, esse corpo corruptível, a carne, mas a natureza dele, ele não tinha as duas naturezas que nós temos. Quais são as duas naturezas que nós temos? Pecado. Carne pecaminosa. Natureza carnal e natureza espiritual. Jesus, irmã Eneida, só tinha a natureza espiritual. Ele não tinha esse conflito de pensamento que nós temos, porque às vezes nós pecamos só de pensar, não é? A palavra de Deus, coração que maquina pensamentos iníquos, né? Vocês imaginem, né? Os traficantes, como eles ficam maquinando, assaltar um banco, fazer o mal, assaltar um carro. Então, planejar onde? Na mente. Jesus Cristo não tinha uma mente, né? Agora você imagine, irmã Eneida, uma mente pura como a dele, vivendo no mundo como ele viveu, num mundo onde o pecado estava de um jeito assim. Imagine. Como está hoje. Eu me lembro que nesse filme que eu vi, sendo de sexta para sábado, né? Jesus Cristo presenciando um assassinato, né? Você imagine, né? Como é uma natureza ver uma pessoa morrendo, né? Olha, é muito profundo. Era só uma simulação, mas dá uma ideia assim, né? Tanto é que diz aqui que ele é o quê? O segundo Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, teve uma vez ouvido o pastor Daniel Spencer, eu amo ele. Olha, eu amo. E ele, Daniel Spencer, ele várias vezes, sabe o que ele fez? Ele viu o plano da redenção sendo contado na história dos patriarcas. Aí ele começou a falar assim, a gente vê um fio de ligação que vai ligando cada história. Olha só, os dois filhos de Isaac, quem foi? Hein? Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito. O que Esaú fez com a sua primogenitura? Vendeu. Ele deu de mão bem? Não fez nada. E quem foi que tomou? Jacó era como se fosse o segundo Adão, Jesus Cristo. E Esaú é como se fosse quem? Adão, que deu a sua primogenitura de graça para Satanás. E Satanás passou a ser o dominador deste mundo. Irmãos, diz assim, ó, a experiência com a tentação, o modo como ele enfrentou as tentações prova que ele era verdadeiramente humano. Olha só, como ele venceu as tentações? Isso nós temos que saber. Né? Mateus capítulo 4, que fala da tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus Cristo falou? Está nem só de pão viverá o quê? Da onde ele tirou esse texto? A palavra de Deus, Deuteronômio. Quando ele foi tentado mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darão ordem a teu respeito para que não caias. E Jesus Cristo mais uma vez ele falou o quê? Está escrito, não tentarás quem? E mais uma vez Satanás levou ele ao pináculo do templo, deu uma visão dele mostrando todos os reinos do mundo. E aí falou, tudo isso te darei se prostrado e Jesus Cristo falou, vai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto ou servirás, né?
Então, como Jesus Cristo enfrentou as tentações? Palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus era comparada como o quê? Uma espada. E Jesus Cristo usou a espada para atacar quem? Não qualquer golpe. Satanás veio com as tentações e ele usou a palavra de Deus para atacar ele. Olha profundo, irmãos. Poxa vida. A união das duas naturezas. Passou mais. Não. Esse daí eu tinha lido. Pulou, isso que eu tô falando. Esse que pulou, impecabilidade. Vamos lá Tô de então. olho. É algo completamente óbvio que a natureza divina de Cristo é isenta de pecado. Olha, ele não tinha a mesma natureza que nós temos. Mas o que dizer da sua natureza humana? A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado. Assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consequências da pecaminosidade. Não a própria. Foi um com a raça humana, exceto no que diz respeito ao pecado. Então ele não tinha essa natureza carnal, ele só tinha a natureza espiritual. Isso é importante, irmãos. A união das duas naturezas, como eu falei aqui, né? A pessoa de Jesus Cristo possuía duas naturezas, a divina e a humana. Só que o que ele fez com a divina? Se esvaziou. A palavra de Deus diz isso, como eu já falei aqui. Ele é Deus homem. Observe, porém, que a encarnação significou o eterno Filho de Deus assumindo sobre si a natureza humana e não o homem Jesus adquirindo a divindade. Não é o inverso. Não é o inverso. Deus virando humano, não é o humano virando Deus. Olha, irmãos, eu vi aquela comédia, né, O Alto da Compadecida, e ali a gente vê como é que a visão das pessoas são distorcidas, né? Ali parece que Jesus Cristo é um malzinho que queria condenar aquele jovem, todo mundo para o inferno, né? E aí tem um lá que chama a Virgem Maria, né? E ela vem e procura um meio de salvar todos, né? Você vê como é que o inimigo procura distorcer o plano da salvação, né? Dizendo que Maria, né? Ele chama por Maria e Maria aparece. Quem é Maria? Maria é uma pessoa como nós. Ela foi bendita entre as mulheres, mas mais especial do que isso ela não tem. É uma pecadora como nós. Ela foi bendita entre as mulheres, dela veio o Redentor do mundo. Olha que grande honra ela teve. Agora, será que ela teve o poder da Lenida para interceder por nós? A palavra de Deus ela não diz isso. O único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz é quem? Jesus Cristo. A união das duas naturezas, a pluralidade associada à Trindade divina, não se acha presente em Cristo. Ao experimentar a encarnação, Cristo não deixou de ser Deus, tampouco foi sua divindade reduzida a nível da humanidade. Ambas as naturezas continuavam a existir. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O que ele fez, irmã Eneida? Ele não quis usar a sua natureza divina. Ele se esvaziou. É como se ele falasse assim, ó, você tem, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Você tem uma arma secreta que você não quer usar. Você quer vencer pelas suas próprias forças. Digamos assim, olha só, a gente tem um morro para subir, o Morro do Corcovado. Lá você pode subir também de quê? De carro ou de trenzinho. Mas você escolhe subir como? A pé, caminhando. É como se Jesus Cristo ele escolhesse caminhar do que ao invés de trenzinho ou ao invés de o quê? De carro, né? É um exemplo assim bem rústico, né? Durante a crucificação, a sua natureza humana aconteceu o quê? Morreu. E não a sua divindade, pois isso seria algo que é impossível. Irmãos, é outro mistério. Que Jesus Cristo morreu, morreu. Mas ele próprio compara a morte como o quê? Como sono. Agora a palavra de Deus não diz que tinha que morrer? Só que o que morreu foi a natureza o quê? Humana. E não a natureza espiritual, a natureza Deus. Tanto é que uma coisa que a Daniele falou agora que é muito importante,
diz, falou o quê? Pai, em tua mão entrega o quê? Meus filhos. Ele escolheu a hora dele morrer. Aquele momento. Pai, e quando ele fala isso, olha, irmãos, é muito Até profundo. porque. Fala só mais alto, porque Até porque, se, assim como o ladrão à direita e à esquerda levaram um pouco mais de horas, sim, cada verdade. organismo age de um jeito. Jesus foi em tudo preciso, né? Preciso. Você gosta muito desse texto de Isaías? Eu gosto de um que diz que na plenitude do tempo. Deus enviou o seu E filho. a gente vê tudo isso no plano da salvação. É tudo exato. Sim. Verdade, tu falou tudo, Dani. Entendeu? Durante a crucificação, isso daqui eu já li, né? Já. Vamos lá. Ofícios. Os ofícios do profeta, do sacerdote e do rei eram de caráter único e, em geral, requeriam o quê? Consagração para o serviço, através da unção. O Messias deveria exercer esses três ofícios. Ofício de quê? Profeta. Por quê? Ele deveria exercer esse ofício de profeta. Jesus Cristo fez profecias quando ele esteve aqui na Terra? Ele cumpriu. Ele cumpriu, mas ele também fez muitas profecias. Ele Mateus 24, ele fala o quê? Para quem? Para Os nossos nós. dias. O que ele diz? Mateus 24, a profecia para o tempo do fim. Então ele foi o quê? Um profeta. O que ele falou está se cumprindo exatamente nos dias de hoje. Então, se cumpriu ou não se cumpriu em Jesus Cristo que ele se tornou um profeta? De sacerdote. Peraí, mas o sacerdote não deveria ser da linhagem de quem? De Arão? Sacerdote. Do irmão de Moisés? Mas Jesus Cristo foi sacerdote da linhagem de Melquisedeque, um outro tipo de sacerdote de Deus. E ele é ou não é sacerdote? Amém. Ele está hoje como o quê? Como sumo sacerdote aonde? Intercedendo por nós. E uma outra coisa que diz aqui, ó, sacerdote, profeta e rei. É ou não é? Ele foi coroado rei, né? Tanto é que fez ele passear no jumentinho, né? E as pessoas ficavam jogando ramos, né? É o chamado domingo de ramos, né? Vamos lá. Cristo profeta. Deus revelou a Moisés o ofício profético de Cristo. Não vamos ler essas passagens, né? Jesus referiu a si mesmo como profeta em Lucas 13:33. Pode ler essa, Daniela? Lucas o quê? 13:33. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Olha. A senhora abriu também, dona Neida? Lucas não. Pode ler na sua linguagem? Ah, tá. Lucas. Deixa eu ler aqui na minha linguagem aqui. Deixa eu ver o que diz aqui. Olha só. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele estava chamando ele mesmo de quem? Porque ele iria morrer aonde? Em Jerusalém, né? Antes de sua encarnação, Cristo encheu os escritores bíblicos com o seu Santo Espírito e forneceu-lhes profecias a respeito de seu sofrimento e subsequente glória. Isso está relatado aonde? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Vamos avançar. Cristo como sacerdote terrestre. Durante o seu ministério terrestre, Jesus desempenhou tanto o papel de sacerdote quanto de oferta. Sua morte na cruz constituía parte de sua obra sacerdotal. Após o sacrifício no Gólgota, Gólgota é onde? Onde ele foi sacrificado, o Monte da Caveira, né? Sua intercessão sacerdotal centralizou-se no santuário celestial. Sacerdócio celestial. O ministério sacerdotal de Jesus começara na terra e é completado aonde? No céu.
Sua humilhação sobre a terra na qualidade de servo sofredor de Deus qualificou-o para ser o nosso sumo sacerdote no céu. Por quê? O sacerdote ele tem a função de interceder entre o pecador e Deus, entre Deus e o pecador. Ele intercede, né? Sacerdócio celestial. Cristo iniciou sua obra intercessória imediatamente após a ascensão. A intercessão de Cristo oferece encorajamento a seu povo. Ele opta para o quê? Salvar totalmente os que por ele se achegam aonde? A Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está escrito isso aonde? Em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Cristo Rei, na qualidade de Deus homem, exercerá seu reinado sobre todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Sua realeza é retratada através de 2 tronos que simbolizam seus 2 reinos. O reino da graça, Hebreus 4,16, e o reino da glória, Mateus 25, versículo 31. O reino da graça. Imediatamente depois que os nossos primeiros pais pecaram, foi instituído o reino da graça. Ele existia pela promessa de Deus. A proclamação de Cristo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, representava uma referência direta ao reino da graça, que em breve seria estabelecido através de sua morte. Uma pergunta que eu quero fazer aqui para vocês: existia 2 tipos de salvação? 2 tipos de... uma salvação antes de Cristo e uma outra salvação depois de Cristo? Como seria isso? As pessoas que foram mortas antes da morte de Cristo e as pessoas que... eu não estou sabendo me explicar direito. O que eu quero te dizer? Tudo se centraliza em Cristo Jesus. Olha só, vamos lá. Antes da morte de Jesus Cristo, todas as pessoas depositavam fé na vida do Messias futuro. Elas depositavam fé através de quê? Dos sacrifícios. Pegavam um cordeiro, confessava, botava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados e depois ela imolava. Aquilo ali era um simbolismo do que Cristo iria fazer por nós. E nós hoje somos salvos pelo quê? Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então tudo se centraliza em Cristo. Esse simbolismo apontava para Cristo, que iria dar a sua vida no futuro, e nós, pelo que Cristo fez aonde? No passado. Então tudo é simbolizado aonde? Tudo é simbolizado não, tudo é centralizado em Cristo Jesus. O reino da glória. No Monte da Transfiguração foi concedida uma representação do reino da glória. O reino da glória será estabelecido mediante eventos cataclísmicos, quando do retorno de Cristo. O que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus Cristo ali, ele se transfigurou. O que isso significa, Daniela? Que ele mostrou ali o que? A sua divindade. A transfiguração, né? Quem é que estava ao lado dele? Hein? Pedro. E mais tem? Tiago. Elias. Ah, não, quem estava ao lado, pensei nos discípulos. Os 2 que estavam ali. Moisés e Elias. Moisés foi ressuscitado e Elias foi trasladado, né? Numa carruagem de fogo. O reino da glória. Aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador, tornamos-nos cidadãos do reino da graça. Hoje, e nos tornaremos cidadãos do reino da glória em sua segunda vinda. Diante de nós estende-se uma vida de ilimitadas possibilidades. A vida oferecida por Cristo não é uma vida cheia de fracassos e semeaduras de esperança e sonhos irrealizáveis, mas uma vida de crescimento, um caminho de sucesso junto ao Salvador. Então, irmãos, a santificação é o processo de quê? De uma vida inteira.
É o processo em que nós vamos moldando o quê? O nosso caráter, a semelhança de Cristo. E esse processo, ele só terminará quando Jesus Cristo voltar. Por quê? É o processo de uma vida inteira. O nosso caráter, ele está em quê? Ele está em transformação. Né? Acabou, meus queridos irmãos. Sempre que vocês estiverem passando por alguma dificuldade, clame o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu por diversas vezes passei por alguns sufocos, né? E sempre que eu clamei o nome de Deus, Ele me atendeu. Louvado seja o Senhor Jesus. Diz que os demônios, os espíritos maus, quando esse nome é pronunciado, Tem poder. tem poder e eles se afastam. Né? E quando você clama pela divindade, Ele envia socorros para lhe Amém. proteger. Louvado seja o Senhor. Tenho experiências maravilhosas. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador. Amém. Hoje falamos sobre Deus o Filho. E agora no final falei o quanto esse nome tem poder. Obrigado, Pai querido, porque sempre nos momentos de dificuldade, quando eu clamei por Jesus, Ele sempre me livrou. Amém. Louvado e agradecido seja pelo nome. Pai querido, que esse sermão possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Porque compreender o que Cristo fez por amor a nós é algo de grande valia. E esse tema será o estudo da eternidade, onde o teu povo, aqueles que se salvaram, estudarão e nunca conseguirão compreender completamente a grandeza desse amor. Leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro contigo. Dai-nos a tua bênção, o teu perdão. É o que eu te peço, Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém.